Fala pessoal, professor Leandro com vocês, seu Nerd Professor, eu sou o Professor Nerd, você decide. E voltamos com Percy Jackson e os Olimpianos e o episódio Ataque dos Pombos Demônios, que é o segundo da segunda temporada. E aqui a série toma uma das melhores decisões até agora, mas também comete uma das escolhas mais ruins desde o começo da temporada. É um capítulo que avança a trama, assume riscos, aproxima o tom do livro em alguns pontos e se afasta perigosamente em outros. Entre acertos claros, tropeços de roteiro e o início oficial de uma nova missão, esse episódio define o rumo da temporada. Vem comigo! Mas antes da gente entrar de vez no ataque dos pombos demônios e no início dessa nova missão, fortalece aqui a jornada, tá? Deixa o seu like, comenta o que você achou do episódio 2, compartilha o vídeo com outros fãs de Percy Jackson e, claro, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para não perder mais nenhum vídeo que eu lançar aqui no canal. Toda quarta tem análise nova aqui no Nerd. E claro, se você quer mais conteúdo, se torne um membro do canal e aí você participa do sorteio do livro Mar de Monstros no final da temporada, exclusivo para membros, hein? E não esquece de entrar no nosso grupo de WhatsApp, é de graça. Lá você vai poder conversar e trocar ideias sobre Percy Jackson e outras séries do universo nerd. O episódio 2 começa trabalhando muito bem uma ideia central. O acampamento meio-sangue está em risco, mas quem está no comando prefere tratar tudo como exagero. A barreira dá sinais claros de instabilidade, os presságios estão ali, mas Tântalo age como se fosse apenas mais um dia comum, enquanto o Sr. D segue naquela postura dele de distanciamento, como se o problema fosse de todo mundo, menos dele. Em comparação com o livro, onde o perigo se apresenta de forma mais direta com o envenenamento da árvore da talha, a série escolhe um caminho diferente, tá? Tem risco, a gente sabe, mas parece que ele está sendo varrido para debaixo do tapete. Isso muda o tom da história. A ameaça aqui vai além dos monstros. Ela também mora nas decisões de quem manda. É nesse clima que entra o plano de Annabeth com Percy, e aqui a série acerta em cheio na essência da personagem. A Annabeth entende que enfrentar Tântalo diretamente não vai levar a lugar algum, então ela faz aquilo que sempre definiu a sua força. Ela usa a inteligência para manipular as regras. O plano para tirar Tântalo do caminho e entrar no escritório funciona, tanto como movimento de trama, quanto como construção de personagem. Nos livros da Annabeth, ela é estrategista. Aqui a série aprofunda isso, levando a personagem para um campo mais adulto, quase político. O contato com Kiron por meio da mensagem de Iris se torna um dos momentos mais importantes desse episódio, tá? Porque é ali que a grande profecia passa a pesar de verdade sobre a história. E é justamente aqui que surge uma das escolhas mais controversas do episódio, na minha opinião. O Kiron pede que Annabeth esconda a verdade do Percy. Essa decisão se distancia do livro e altera a dinâmica entre os dois. Na obra original, o destino do Percy se impõe de uma forma mais orgânica. Na série ele passa a ser administrado, controlado, o que coloca a Annabeth em uma posição delicada. Ela carrega sozinha um peso que acaba gerando tensão desnecessária entre os dois. Dramaticamente funciona, mas é uma escolha de roteiro que ainda precisa se justificar mais adiante e, para mim, muito ruim. A partir desse momento, o episódio se organiza em dois caminhos bem definidos. De um lado, Annabeth lida com a profecia, destino e responsabilidade. Do outro, o Percy segue pelo caminho mais instintivo. E é aqui que o Tyson se torna fundamental. Enquanto o acampamento insiste em eventos de aparências, né, com a corrida de bigas ali, o Tyson está apoiando o Percy. Essa escolha dialoga diretamente com o livro. O Tyson surge como um apoio real, como alguém que confia, que contribui, que age. A série acerta ao mostrar, porém, devido ao tempo, ela não consegue mostrar isso na prática. O Tyson, nos livros, se aproxima muito dos filhos de Hefesto, afinal, os ciclopes são ferreiros por natureza. Eles trabalham nas forjas de Poseidon e muitas vezes auxiliam Hefesto. Aqui essa questão fica muito nas entrelinhas. Por exemplo, aquela geringonça que o Percy leva para o Tyson no primeiro episódio mostra isso, mas quem não lê o livro fica meio perdido aqui. Todo esse caminho serve para preparar o terreno para o momento em que a ameaça, ignorada durante grande parte do episódio, finalmente se materializa. O ataque dos pombos demônios durante a corrida de bigas surge como consequência direta de todas essas escolhas. Consequência da negligência, da arrogância e da recusa em agir. A corrida de bigas é o momento em que toda a tensão que vinha sendo construída finalmente explode. E aqui a série faz uma das melhores adaptações até agora. Nos livros, a corrida já é caótica, cheia de rivalidade, armadilhas e orgulho entre os chalés. Na série, ela ganha uma função ainda maior. Serve como cortina de fumaça para um desastre iminente, tá? Enquanto o Tântalo transforma
transforma tudo em espetáculo, o acampamento se distrai, baixa a guarda e abre espaço para o ataque real. Quando as aves atacam, a série finalmente entrega a escala da ameaça que vinha sendo ignorada. O ataque acontece no meio do acampamento, com campistas em pânico, defesas sendo rompidas e uma sensação clara de que qualquer um pode sofrer. No livro, esse perigo é construído com mais tempo, mas a série opta por concentrar tudo em um único momento de caos. Funciona para a linguagem da TV, porque torna visível aquilo que a gente vinha sendo tratado como exagero. A barreira fraca deixa de ser um alerta e se torna um fato incontestável. Nesse caos, o Percy e a Annabeth agem como sempre agiram nos livros, com iniciativa. Enquanto a autoridade hesita, eles tomam decisões. A solução para afastar as aves usando o som resgata o lado criativo e até irônico da saga. Aquela ideia de que a inteligência e a adaptação sempre fizeram parte das batalhas de Percy Jackson. Esse momento conecta a série com o livro de novo, onde o heroísmo vem mais da cabeça do que da força bruta, que dirá a Clarice, né, que está lá detonando passarinho à toa. E é aqui que chegamos ao ponto de virada do episódio, a decisão de Tântalo. Diante do caos, ele precisa agir, mas age do jeito mais Tântalo possível. Em vez de reconhecer quem de fato salvou o acampamento, ele transforma a situação em uma questão de ego e aparência. A missão para buscar o Velocino de Ouro é anunciada, mas entregue a Clarice. Tanto no livro quanto na série, essa escolha carrega muita injustiça e provocação. A escolha de Clarice e de seus companheiros, porém, é mais inteligente do que parece. Ao assumir a missão, ela age como uma comandante e não apenas como filha de Ares. Então, quando surge a necessidade da Clarice de escolher os companheiros, Annabeth se voluntaria de forma direta, argumentando que tem experiência de campo, conhecimento tático e história em missões reais. A Clarice aceita esse argumento, o que mostra uma leitura correta da situação. Ela, como uma general, prioriza eficiência e não o orgulho. Nos livros, essa escolha é bem mais simples e menos interessante, com Clarice levando 2 filhos de Ares que acabam abandonando a missão mais tarde. A série nesse ponto acerta ao reestruturar a equipe e dar mais peso à decisão. O problema surge na sequência. Quando Percy toma a palavra, ele usa um argumento lógico e coerente. Uma missão no Mar de Monstros exige alguém com domínio da água. O raciocínio é irrefutável, mas a resposta de Clarice foge do que a personagem representa nos livros. Ali, ela jamais consideraria levar Percy. Ele humilhou o Ares no ano anterior. E esse tipo de afronta não é esquecida e nem perdoada. Na série, no entanto, fica claro que a Clarice chega a hesitar, quase aceitando a ideia, e ela só muda de decisão após a Annabeth intervir novamente, direcionando a escolha para o filho do Hefesto. Essa construção enfraquece Clarice como personagem, porque dilui sua rigidez, seu orgulho e principalmente a sua lealdade absoluta a Ares. E isso se deve à decisão dos roteiristas de deslocar o conflito para a Annabeth, criando um antagonismo com Percy baseado na profecia. Esse drama artificial entra em choque com o vínculo de confiança construído entre eles na temporada anterior, e acaba cobrando um preço alto. Para gerar essa tensão, a série sacrifica coerência de personagens. E para mim é ruim, e não era necessário, até porque logo mais veremos a série continuando com a missão como foi no livro. Então foi uma tentativa falha de criar um drama desnecessário. E é esse deslocamento que leva ao verdadeiro início da jornada. A missão até pode ter sido anunciada por Tântalo, mas o episódio deixa claro que o caminho real começa quando Percy decide agir por conta própria. Assim como no livro de O Mar de Monstros, a história avança quando o protagonista para de esperar a autorização e passa a seguir o que ele sabe que precisa ser feito. O episódio entra na sua parte final com um clima de ruptura claro entre o Percy e a Annabeth. Ele fica indignado ao perceber que ela interferiu na decisão da Clarice, sem saber ainda do pedido do Quirrell com relação à profecia. Funciona como conflito imediato, mas enfraquece um vínculo que foi construído na base da confiança ao longo de toda uma temporada. O drama existe, mas para mim é artificial, colocado mais para mover a trama do que por necessidade dos personagens. Na sequência, o episódio acerta em cheio ao retomar o foco em Percy e Tyson, e é nesse momento mais íntimo que a história dá aquela respirada. E logo em seguida vem o sonho, que é um dos melhores momentos do episódio, sem dúvida, né? O Percy vê Grover vestido de noiva, né, preso na caverna do Polifemo, exatamente como no livro. É a cena que eu senti falta no primeiro episódio e que aqui finalmente aparece do jeito certo. Estranha, tensa, com um humor desconfortável e ao mesmo tempo carregada de urgência. Esse sonho deixa claro que o tempo está acabando e que o Grover não pode esperar decisões políticas do acampamento. A partir daqui a história engata, né? O Percy decide agir. Ele sai do acampamento, vai até a praia onde encontra o Hermes. E a presença do Hermes é outro acerto importante. Ele não aparece aqui como um deus heróico, né? Mas como uma figura ambígua, que ajuda o Percy ao mesmo tempo em que tenta, à sua maneira, salvar o Luke. O barco, os itens e a autorização divina deixam claro que a jornada não é mais uma possibilidade. Ela começou.
E logo depois então chega a Annabeth. A conversa entre os dois é contida, mas necessária. Ela finalmente admite parte do que está acontecendo sem revelar tudo e expõe a sua dificuldade em viver constantemente em alerta, sem direito a uma infância normal. É um bom momento de personagem que aproxima a série do tom mais maduro do livro. Não, é um bom momento de personagem que aprofunda ainda mais a questão da personalidade da Annabeth. A interrupção vem com Tântalo, armado e pronto para executar os dois sob a desculpa de que estão quebrando as regras do acampamento. No livro, quem ataca aqui são algumas arpias que trabalham nas cozinhas do acampamento, mas tá tudo bem. Eu acho que a presença do Tântalo deixa ele mais odioso ainda. A série deixa claro quem ele é, né? Um líder mesquinho, mais preocupado com a autoridade do que com proteger os semideuses. O Tyson entra em cena, derruba o Tântalo, permitindo a fuga. É um momento simples e eficaz, que reforça o papel do personagem como um aliado fundamental nas horas mais impróprias. O episódio se encerra com os três partindo do barco rumo ao Rainha Andrômeda. A missão até pode ter sido anunciada por Tântalo, mas fica claro que o caminho real começa aqui. Como no livro O Mar de Monstros, a história avança quando Percy para de esperar a autorização e passa a seguir o que ele sabe que precisa ser feito. A jornada está oficialmente em movimento, e agora, de verdade, o Mar de Monstros se abre à frente. Fechando o episódio, a avaliação é positiva. Ataque dos Pombos Demônios é um bom episódio. Ele corrige rotas do primeiro, ganha ritmo e acerta no tom, principalmente se aproximando muito mais do livro. O resgate do Grover, o sonho da caverna do Polifemo, a urgência da missão e a saída clandestina do Percy são escolhas que funcionam e dão identidade à temporada. Minha nota para o episódio então é 7,5. É uma evolução clara em relação ao primeiro capítulo e mostra que a série entendeu melhor o material original. O único ponto que me desagrada é a decisão de criar esse drama artificial entre os protagonistas. Depois de tudo que o Percy e a Annabeth viveram juntos, forçar esse conflito, para mim, enfraquece esse vínculo que sempre foi construído na confiança. Fora isso, o episódio entrega o que precisava entregar. A missão começou de verdade, o tom da temporada está mais seguro e agora sim o Mar de Monstros se apresenta como deve ser. E já que você chegou até aqui, não esquece de fazer o ritual completo. Marca a presença com o like, deixa nos comentários a tua leitura desse episódio e compartilha esse vídeo com quem está acompanhando Percy Jackson de verdade. Se ainda não é inscrito, se junte ao acampamento e ative o sino para não perder nenhuma análise dessa temporada. Se quiser ir além, entra no clube de membros. No final da temporada tem sorteio do livro O Mar de Monstros. É exclusivo para quem estiver no clube de membros. E para fechar, vem para o nosso grupo de WhatsApp, é gratuito e a gente continua essa conversa com outros fãs da obra por lá. A jornada está só começando, tem mais 6 episódios pela frente. Forte abraço e se cuidem.